Olá a todos, eu sou o professor Paulo Roberto. Eu vou dar continuidade aos nossos trabalhos de capacitação e eu vou completar agora a parte de biossegurança com a descrição de algumas doenças que eu acho que é importante vocês terem uma noção para vocês saberem dos riscos associados à sua profissão, mas aqui vamos reforçar, não é para ter neurose, não é para ficar desesperado, mas lembra sempre aquela frase, o seguro morreu de velho. Então, se a gente puder tomar todos os cuidados, isso garante a nossa saúde, a saúde também do seu cliente, e isso é uma segurança para todos nós. Então, eu vou começar a trabalhar com esse conceito da segurança, e por incrível que pareça, esse não é um conceito antigo. A gente começa a ter preocupação específica para trabalhador na área da saúde, que ela só começa a ser discutida a partir do século XX. Então, vocês entendam que isso ainda acaba sendo uma espécie de novidade nas nossas atividades profissionais. Aqui eu estou colocando vocês também como área da saúde, porque vocês trabalham com isso no final das contas, não é? Sem o trabalho de vocês, muitas doenças se propagariam, então vocês ajudam também na prevenção. Mas é lógico que é importante vocês também tomarem os cuidados para vocês se protegerem e evitarem também a disseminação de doenças entre os clientes, entre os usuários. Então, por exemplo, o que é um ponto preocupante e que vem chamando a atenção? É justamente a possibilidade de aumento do risco de exposição e de contágio dos profissionais a esses vírus, como o HIV, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C. Então, e vem justamente do desconhecimento dos mecanismos de transmissão das doenças, das medidas de prevenção adequadas, e ainda nós temos um desafio que é uma baixa adesão à vacinação contra algumas doenças. Então, por exemplo, o vírus da hepatite B, você tem uma prevenção que tem vacina. Agora, outros, realmente, nós não temos vacina, nenhum tratamento, medicamento que resolva. Aí o segredo é justamente a prevenção. Então, inclusive, o objetivo desse módulo nosso hoje é justamente a gente conhecer. Então, a minha ideia com esse módulo é trabalhar isso aqui, que vocês não tenham mais o desconhecimento. Muito pelo contrário, que vocês tenham agora conhecimento desses mecanismos de transmissão, entender medidas de prevenção, para que vocês possam trabalhar com mais segurança ainda. Então, as doenças que são identificadas nesses profissionais da saúde, em todos nós, eles também são um problema de saúde pública. Porque imagina, a gente tem contato com uma infinidade de pessoas ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano. Então, quer queira ou não, a gente é mais suscetível a essas exposições. Então, eu, por exemplo, eu tenho minha cartela de vacinação todo em dia, porque eu trabalho com uma série de instrumentos que são perfurantes, pérfuro-cortantes, eu trabalho também com público. Então, se eu não me preservar, além da minha saúde ser comprometida, e lembra que o ganha-pão nosso vem justamente da gente estar trabalhando. Então, eu tenho que me prevenir, sem contar também que eu tenho que evitar que doenças sejam transmitidas de uma pessoa para outra. Eu posso ser o veículo da disseminação dessa doença, ok? E esses eventos podem afetar direta ou indiretamente nós profissionais e os clientes, que foi o que eu acabei de falar. Então, eu vou começar apresentando algumas doenças agora, para que vocês tenham a ideia do que é a doença. Então, em alguns momentos eu vou falar uns nomes complicados, mas não se assuste. Mas é importante você já ir treinando o ouvido para conhecer alguns desses nomes, ou para reforçar, relembrar do que você já tem de conhecimento, é só para a gente poder se situar, porque imagine o seguinte, muitas vezes tem cliente que já tem noção do assunto. Você precisa também, como o pessoal diz, trocar uma ideia com o cliente. Se você consegue trabalhar com o cliente e explicar as informações, isso é uma forma de você ganhar também um cliente, dele ter segurança, sabendo, olha, eu estou aqui nas mãos de um profissional consciente, ele tem conhecimento. Então, vamos pegar, por exemplo, a AIDS. A AIDS, a tradução é a síndrome da imunodeficiência adquirida.
A síndrome da imunodeficiência adquirida, ela foi reconhecida em mais ou menos na década de 80. Então, se a gente parar para ver, é uma doença relativamente nova em termos de conhecimento do que nós temos com essa doença. Outras acompanham a própria evolução humana. O aparecimento da AIDS, ele é um evento da década de 80. E aí começou justamente por uma questão. Começaram a ver que alguns pacientes tinham um número elevado de doenças que estavam associadas com esse nome aqui, chamado sarcoma de Kaposi, com pneumonia e comprometimento do sistema imune. Então, deixa eu mostrar o que é o sarcoma de Kaposi, perdão. São essas manchas que aparecem na pele e que elas vão ser muito características de casos de alguns pacientes que são contaminados com o vírus que desencadeia a síndrome da imunodeficiência adquirida. Também, quem contrai o vírus e acaba tendo a síndrome, acaba tendo uma questão que a imunidade fica comprometida. Então, fica mais suscetível à infecção, por exemplo, com esse organismo aqui que tem esse nome bonito, né, chamado Pneumocystis carini, mas você não precisa guardar esse nome, mas é bom saber que muitas vezes esses pacientes que eram contaminados pelo vírus desencadeavam essa doença chamada AIDS, e sintomas que começaram a ser reconhecidos, essas manchas na pele e uma pneumonia que é causada por esse micro-organismo, que é o micro-organismo oportunista. Um detalhe importante, a AIDS, ela é uma doença de etiologia, ou seja, de um comportamento que é infecciosa e transmissível. Aqui é muito importante entender, ter esses cuidados. Agora, tomar um cuidado, você não contrai o sarcoma de Kaposi, ok? Mas o vírus que desencadeia, aí sim. Esse você pode até se contaminar também, só que ele é mais raro, que ele é um micro-organismo oportunista. Mas quem é acometido por essa doença, ele fica mais suscetível a esses eventos. Então, aí a gente vai ver que essa transcriptase é uma enzima que ela é responsável por converter esse genoma viral, que é de RNA, em DNA, e com isso pode integrar. O que é integrar? Faz parte agora do genoma da célula hospedeira, e aí fechou o ciclo da infecção. Agora, o HIV, ele é bastante sensível no meio externo. Ele pode ser inativado, por exemplo, pelo calor, um agente físico. Aí lembra que eu falei de esterilização, uso de autoclave? Está aí para justificar. Por que a gente usa autoclave? É porque você aplica uma temperatura e a temperatura inativa o vírus, você mata o vírus. Ou agente químico, como hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária. Se eu não estiver enganado, eu mostrei vários procedimentos que a gente pode usar a água sanitária como mecanismo de limpeza. Ou esse composto chamado glutaraldeído. Ele é um pouco mais complicado de usar. O mais comum é a gente usar o hipoclorito de sódio. Então, aqui vocês estão vendo que eu já estou amarrando o que a gente vinha estudando anteriormente. Outro detalhe, isso aqui foram experimentos que foram feitos para justamente entender quem é o HIV. Se você pegar a partícula viral que está dentro da célula, se eu pudesse tirar ela de dentro da célula e colocar no meio externo, essa partícula viral do HIV, ela suporta no máximo um dia. Então, quer dizer, se eu tiver lá uma célula que esteja contaminada pelo HIV, se essa célula se romper e o vírus for jogado para o meio externo, ele sobrevive no máximo um dia. Aí você está entendendo essa necessidade de limpeza diária do seu ambiente de trabalho, porque é a hora que, se tiver algum acidente, tem um sangramento, tem uma gota de sangue no ambiente, é a hora que, durante a limpeza, você elimina o vírus, porque ele está sensível. O que é lábio? É sensível, então ele está vulnerável a ser atacado. Agora, a partícula viral, quando ela está pronta, saiu da célula, está livre para infectar outra célula, que aqui tem uma diferença. Uma coisa é você pegar ele de dentro da célula e jogar no meio externo. Agora, se ele, por natureza dele, sair espontaneamente da célula, aí você vê que ele agora fica por 15 dias em temperatura ambiente, ou até 11 dias a 37 graus Celsius. Então, você está vendo que o HIV ele tem umas habilidades interessantes. Então, só que, se parar para ver, a sobrevida dele não é tão grande se comparado com outros organismos que a gente conhece.
Por isso, essa necessidade diária de você fazer limpeza. Por quê? Aí é a hora que você corta o ciclo. O que é o mais comum que vocês podem ter o risco é a exposição nessa situação aqui, ó, de um sangramento, que aí as células vão para o ambiente de trabalho, aí essa célula pode se romper e liberar o vírus, aí é a hora que está mais vulnerável. Então, por isso, essa necessidade da esterilização e da lavagem das coisas. E lembra que eu falei muito da lavagem usando também a própria água sanitária.